Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Corretor em Comum. Aqui nós discutimos estratégias do mercado imobiliário para ajudar você, corretor de imóveis, a chegar a um próximo nível, né? E eu me chamo Leandro de Paula e hoje nós vamos falar sobre o tema precificação do imóvel. É um tema aí que com certeza é de extremo valor aí para poder ajudar o corretor de imóveis a conseguir vendas, vamos dizer assim, recorrente, né? Que é um dos grandes desafios para o corretor de imóveis e principalmente para quem está começando é conseguir vendas, né? Porque um imóvel que não tem um preço ideal, ele vai ficar na gaveta. Nesse vídeo nós vamos falar sobre as peculiaridades desse assunto aí da precificação do imóvel, que eu já vi muitos casos de corretores que enfrentam esse desafio no dia a dia, porque tem medo de perder a captação do imóvel, né, de chegar para o proprietário e falar preço, né, tendo em vista que muitos proprietários põem o imóvel para venda, especulam um preço de acordo com o que ele vê na internet. Imagina-se, se o meu vizinho aqui está vendendo o mesmo imóvel a X, eu posso cobrar no meu tanto. Às vezes bota lá 50, 100, sei lá quantos mil a mais, porque no apartamento dele tem varanda, né? O do colega lá é de fundo. Ou às vezes o camarada é, tem um apartamento que não é de varanda, né, que é de fundos, mas quer comparar com o que tem varanda e quer aquele preço porque aquele apartamento é um apartamento desejado pelos outros. E isso aí acaba que trava muitos corretores na captação para poder falar sobre preço. O corretor ele se submete ao preço do proprietário e acaba que não questiona preço. E resumindo, ele vai ficar com um imóvel ali que é invendável. Ele não vai conseguir vender. Isso é fato. Mas uma coisa que eu quero assim deixar claro que você, como corretor de imóveis, você tem a obrigação de fazer essa questão de precificação do imóvel. Não só pelo proprietário, tá? De ajudar ele nesse fator, né? Que senão o imóvel dele não vai vender. Então, assim, se você entender que ele tem uma necessidade de venda e tornar isso claro para ele, ele vai vender, ele vai resolver o problema dele, você vai resolver o seu, porque você vai ter um imóvel que vende, né? E assim, você ajuda o mercado, você se ajuda no sentido de venda, você se ajuda no sentido de que você está trabalhando de uma forma correta, a fim de que o mercado ele funcione de fato. Porque quando você não faz a precificação, você torna o mercado imobiliário inflacionado. Ou seja, vai estar super valorizado e ninguém vai comprar. Vai ter muitas situações assim. Existem pessoas que entram em contato comigo, me perguntando, Leandro, eu não estou conseguindo vender, Leandro, o mercado está difícil. E, e essas pessoas, às vezes colegas, e daí eu pego e pergunto, poxa, eu não estou vendo esse tipo de situação não. O que está acontecendo, cara? Vamos trocar uma ideia. Aí a gente começa um bate-bola e eu consigo, assim, de uma forma bem clara, entender o que está havendo. Quando eu vou ver a carteira de imóveis, quando eu vou examinar esses imóveis, aí começa a fazer uma pesquisa assim, superficial, e de cara eu já consigo entender que os imóveis não estão sendo vendidos por conta de preço. E isso aí é determinante, não tem outra variável.
Quando você vai, por exemplo, comprar um aparelho, que seja um aparelho eletrônico, um aparelho celular, né? Você vai rodar a internet inteira, você vai nas lojas, todas as lojas possíveis dentro de sua cidade, para tentar ver qual que está com o melhor preço, qual que está com a melhor oferta. E isso aí também chega no mercado imobiliário. Não é porque é um produto de maior valor, né, que, que o processo na compra vai ser diferente, não. Muitas das vezes vai ser nesse sentido. A menos que seja assim um imóvel único, um imóvel sem, assim, com detalhes, né, exclusivos daquele imóvel, com, às vezes com um material feito tudo assim de primeira, um mármore Carrara, e isso aí gera um desejo muito profundo naquela pessoa que está comprando aquele bem por vaidade. Porque se não for por vaidade, por exemplo, celular, né? Conforme eu estava falando, você pode trabalhar com o Android. Hoje a Samsung, por exemplo, tem celulares maravilhosos que é pau a pau com o iPhone. É pau a pau. Mas a pessoa prefere um iPhone. Por quê? Vaidade. Então, assim, no imóvel é a mesma coisa. Num geral, num contexto geral, as pessoas vão procurar um imóvel por preço. Diferente disso, só se esse imóvel tiver coisas muito particulares, às vezes um arquiteto que fez o projeto do imóvel, a planta do imóvel, foi um arquiteto assim conhecido. Não, vou comprar aquele imóvel foi feito por tal arquiteto. Vai acontecer, às vezes, mas são casos muito raros, muito. Pode botar aí que 90, 95% ou mais vai ser por conta de preço. Então, se você tem um imóvel precificado, com as melhores ofertas, você vai conseguir chegar na venda. Um fato que é muito interessante discutir aqui também são valores e preços, tá? Conforme eu disse no exemplo do iPhone, do celular, né? Você consegue trabalhar com preço e o outro você consegue com valor. O iPhone, ele tem um valor agregado, né? Que é a marca, é a vaidade. O imóvel, por exemplo, você vende para o cliente o, o preço, né? O preço, na verdade, ele compra quando vê no seu anúncio. Ele viu aquilo ali, foi atrativo para ele, ele entrou em contato com você, então assim, ele já comprou o preço. Agora, o valor é o que você vai entregar numa apresentação. Por exemplo, você vai citar lá os pontos fortes do imóvel, vai citar lá que a quadra que você vai ser atendido por supermercados, você vai ser atendido. Então, assim, você está entregando o valor que aquele imóvel tem, o quanto aquele imóvel vai poder ser valioso na vida daquele cliente comprador, tá? Às vezes, o valor, né, que eu citei anteriormente, da vaidade, do luxo, às vezes um imóvel que a pessoa quer muito porque é um imóvel muito luxuoso, tá? Com louças únicas, com mármores, enfim. Isso aí a pessoa às vezes vai tomar a decisão de compra por conta do valor, mas são, como eu citei antes, são casos menores, tá? E uma vez que você entendendo a diferença entre preço e valor, né, você consegue apresentar para esse teu cliente proprietário a questão do preço, tá? Porque às vezes ele quer um valor, um preço alto, porque tem valores pessoais, né? Poxa, minha família foi toda formada aqui, eu tenho um apego muito grande por esse imóvel. Então, ele acha, ele alucina que seja valioso, mas não é, tá? Se ele quer vender de fato, ele quer muito vender, ele vai ter que trabalhar preço. É o que o mercado manda. Isso aí você tem que deixar muito claro para ele, que o que vai determinar o preço do imóvel é o mercado. Agora, falando sobre preço, tá? Preço é aquilo que você consegue de fato no imóvel, né?
Tem gente que vai falar, ah, Leandro, mas isso é óbvio, né? Sim, é óbvio, muitas pessoas têm clareza quanto a isso, porém, outros números maiores também não sabem o que é isso. Então, assim, é, vamos acompanhando aos poucos, que, assim, o que de repente é óbvio para você não é para um colega, então a minha ideia é tentar ajudar todos da melhor forma possível, tá? Então, assim, valor é aquilo que agrega ao imóvel e preço é o que ele vale, de fato, tá? Trabalhando o preço do imóvel para ser competitivo no mercado, as chances são de você conseguir melhores resultados. Porque o preço, quando ele não é um imóvel único, não é um imóvel assim diferenciado, que tem as melhores louças, as louças importadas, que eu quero dizer, esse imóvel se torna assim, entre aspas, um commodity. Esse imóvel ele vai ser um imóvel comum, um imóvel igual aos outros, né? Então, assim, um exemplo, aqui eu tenho esse pilô, tá? Não sei, canetinha, hidrocor, não sei como é que fala aí por onde estejam assistindo, mas aqui chama-se pilô, pilô. Mas esse pilô, por exemplo, custa R$ 9 aqui na cidade onde eu moro, tá? Mas só que é um preço, uma coisa interessante dele é o seguinte, tinham outras canetinhas lá, mas eu comprei esse. Por quê? Porque ele tinha um valor agregado, mas tinham outros mais baratos, tá? Então, às vezes a pessoa vai fechar pelo mais barato porque faz mais sentido para ele, tá? Se não tem um valor agregado, ele vai fechar no mais barato. Esse aqui tem um valor agregado para mim, porque ele é recarregável, eu compro só o cartuchozinho depois, encaixo, pronto. Então, a mesma coisa acontece no imóvel. Se você quer vender um imóvel, se você quer ajudar o seu cliente a vender um imóvel, você tem que mostrar para ele evidências de que o imóvel dele tem que ser competitivo no mercado. Agora, Leandro, qual é o preço do meu imóvel? O preço do imóvel vai ser o preço que ele vai ser vendido. Isso aí não tem como a gente ter uma bola assim de cristal, né? Não tem como assim nós alucinarmos quanto vai custar o imóvel no final, porque de fato vai ser o preço que ele vai ser vendido, tá? A gente trabalha, você tem que deixar claro para o teu cliente que esse imóvel vai começar a trabalhar a partir daquele valor, sabendo que ele pode descer um pouco mais. Então, quando você deixa isso claro para ele, você consegue vender, você consegue ajudar o teu cliente, você consegue ajudar o mercado imobiliário, tá? Daí, você sabendo dessas variáveis, né? Preço, valor, que tem que precificar, que o teu proprietário tem que ter essa informação. Você vira para mim e fala, Leandro, tudo bem, mas eu não consigo fazer. E eu entendo isso. Eu entendo isso melhor do que qualquer um outro. Eu também já tive esse tipo de obstáculo, já tive esse tipo de barreiras, e o nome disso é crenças limitantes, tá? São crenças que te impedem de progredir, são crenças que te travam. E por que eu digo isso? Tá? Eu já tive situação de estar fazendo atendimento e chegar na hora de pegar, apresentar para o proprietário, olha, eu entendo que o senhor está pedindo X no teu imóvel, mas o seu imóvel vale Y, de acordo com o que eu tenho aqui para apresentar para o senhor. Lógico que você vai apresentar isso para o proprietário tendo um fundamento, tendo evidências, provas, tá? Quando você faz lá uma pesquisa de mercado, você vai ter como argumentar com ele. Logo, você tendo fundamento, tendo um embasamento, o teu cliente fica passível de aceitação, o que torna para você mais,
mais palpável você pegar e apresentar para ele que o imóvel dele vale X ou Y, tá? Porque realmente eu entendo que muitas das vezes as pessoas querem falar sobre preço com o proprietário e travam, porque não sabem apresentar argumentos, não sabem apresentar provas, evidências, e tá tudo bem com isso, tá? Agora o que eu te peço não se limite por isso, não trave, tá? Porque quando você faz o trabalho bem feito, quando faz o trabalho correto, o resultado vem. E aí, não tem como amanhã ou depois você desistir do mercado imobiliário e falar: ah, mercado imobiliário não é para mim. Ah, é muito difícil. Ah, eu não tenho salário. Entendeu? Porque o resultado vem. Se você aplica o método, se você aplica as técnicas, as coisas funcionam. Daí, a gente se pergunta: ah, pô, tudo bem. Existe isso, existe método. Tenho que precificar e tal. Mas não quero trabalhar dessa forma. Pô, tudo bem, respeito isso, tá? E as chances são de que não vai dar certo. Você vai ter, às vezes, aí, ah, não, eu prefiro captar, vou ter um volume, não quero ter trabalho com apresentar, não quero ter trabalho com apresentar ao proprietário um valor de mercado, um preço de mercado para o imóvel dele, não quero, eu só quero captar, quero ter a carteira e depois eu tento negociar. Então, assim, você simplesmente está adiando o teu sucesso. Porque se o proprietário estiver suscetível a aceitar uma proposta no futuro, tá? Então você já teria pré-feito aquele preço, tá? E já teria tido o cliente ideal para aquele imóvel, ele iria fechar. Agora, se você não faz os trabalhos que antecedem o teu sucesso na carreira, você vai se prejudicar. As chances são de que você vai ter uma carteira muito cheia. Eu gosto de captar. Você vai ter uma carteira muito cheia de imóveis e imóveis que não vendem. Porque quando você não tem imóveis no preço ideal, no preço de mercado, aquele imóvel não vai gerar visualização nos seus portais, aquele imóvel não vai gerar visita, aquele imóvel vai se tornar um problema, o proprietário vai te cobrar. Ah, mas eu não trabalho com exclusividade, ele vai te cobrar. Se você se submeteu a assinar um contrato de permissão, autorização de venda, você tem que prestar conta com ele. Não é porque, não é exclusivo. Problema, você tem que prestar uma atenção para ele. Você aceitou aquele cliente na tua carteira. Então, assim, você vai ter um imóvel problemático, tá? Você vai ter um imóvel problemático e ainda que tenha visita, tá? Você vai levar clientes que vão chegar lá e você vai ter dor de cabeça, porque esse cliente não vai, por mais que ele ache interessante assim e tal, ele vai ter um receio de fechar, porque tem outras oportunidades no mercado mais atrativa em questão de preço, tá? Volto a falar, ele fecharia em casos extremos, né? Quais são os casos extremos? Um imóvel com características específicas, louças diferenciadas, mármore, enfim, eu poderia falar aqui uma infinidade, mas enfim, não é o caso. Então, assim, qual o problema de você não trabalhar com imóveis precificados? É esse. Você vai correr, rodar em círculo ali, num loop de ter captações, levar clientes, não conseguir vender. Ter captações, levar cliente, não conseguir vender. Isso quando consegue levar cliente. Porque, como eu disse, imóvel não precificado não gera visualização, não gera lead. Beleza. Entendi que preciso ter o imóvel precificado. Entendi que preciso mostrar para o proprietário o porquê daquele imóvel tem que ser precificado. Entendi que se eu não trabalhar com imóvel precificado, eu vou ter problemas, dor de cabeça. Tudo bem. E agora? E aí, como é que eu faço? Então, os meios e as técnicas que existem para você estar precificando esse imóvel
ela é basicamente assim, né? Com fatos e contra fatos não existe argumentos, tá? Um dos fatos é, você pega, faz um apanhado do que está ofertando no mercado, tá? Entra nos portais, pega os links dos imóveis que estão sendo vendidos, faz ali aquele apanhado geral, faz um bem bolado, entendeu? Você chega ali faz uns cálculos para chegar numa métrica ali, numa média de preço, e vai fazer de acordo com essa média de preço, você vai chegar num preço que seria o ideal para aquele imóvel. Lembrando que o imóvel tem que ser competitivo. Logo, você só consegue ser competitivo se o preço estiver igual ou inferior. Acima, só se estiver muito pouco. E se for um imóvel assim que ainda vale a pena botar acima. Tá? Esse é um dos métodos, é um dos meios. Existem outros meios que demandam de você, de repente, ser um especialista de uma determinada área. Daí você já tem que ter mais experiência de mercado. Tá? Você se posicionar num determinado bairro, por exemplo, tendo todas as informações dos imóveis que tem à venda ali, você vai conseguir de forma eficaz, né, consultar ali a carteira de imóveis, e muitas das vezes, quando você se torna especialista de uma determinada área, não vai precisar nem consultar. Só de pensar, você já vai saber quais os imóveis que tem ali em oferta, quais os preços médios. Você já vai saber preço médio de metro quadrado, e você vai conseguir comprovar para esse proprietário que esse imóvel vale X, Y, Z. Tá? E o método mais, assim, que eu acredito que teria mais propriedade para você assim falar com esse proprietário seria se você tivesse ou tiver vendas, né, nesse determinado local. Ah, poxa, mas quem é você para questionar comigo o preço que eu botei no meu apartamento? Tá bom. Eu sou o rapaz que vendeu o apartamento do teu vizinho. Então ele vai pegar e vai falar, poxa, então assim, eu posso falar para o senhor com toda a autoridade que o teu imóvel vale X. Eu vendi o apartamento do teu vizinho, vendi o apartamento de fulano, vendi o apartamento de ciclano. Lógico, não é fácil, demanda de você ter um tempo de carreira, mas você tendo esse tempo de carreira, você vai poder falar de forma muito contundente ali com o proprietário. E aí ele vai engolir seco. Uma vez tendo essas variáveis claras na mente, que é uma explosão de conhecimentos, com certeza, você se pergunta, e o que eu ganho com isso? Vale a pena eu entrar em debate com o proprietário? Vale a pena eu pegar e bater de frente com ele para questionar o preço do imóvel dele? Eu te digo o seguinte, só quem sabe a dor para estar vendendo o próprio imóvel é o próprio proprietário. Então, se você entende a dor dele e você conseguir sanar essa dor, conseguir resolver, com certeza ele vai te agradecer muito. E daí você se pergunta se vale a pena entrar em debate, entrar em discussão para questionar preço e isso e aquilo. O fato é que ele vai te agradecer, com certeza, porque você vai estar resolvendo às vezes um problema dele, porque a pessoa, para chegar ao ponto de vender o próprio imóvel, a vida dele não deve estar fácil. Às vezes ele teve um problema financeiro, às vezes ele, como posso dizer, às vezes perdeu um familiar. Então são situações que vai levar ele a tomar uma decisão. Eu quero vender esse apartamento, eu quero vender essa casa. E daí, você resolvendo isso, ainda se questiona se vale a pena ou não debater com ele. Eu acredito que vale, tá? E isso no sentido de você estar ajudando alguém
fazendo o teu trabalho e ajudando alguém. E logo a gente entra naquela questão que comentei anteriormente, que é, você vai ter uma carteira de imóveis vendáveis, e quanto melhor for o teu trabalho de precificação, maior vai ser sua recorrência de venda, tá? Quanto mais você se dedicar nessa estratégia, né, você vai ser taxado como um profissional qualificado, você é taxado como competente, porque você está prestando um serviço correto, você está sendo íntegro, transparente. Então, se você tem dúvidas do que pode ser bom para você ou não, eu acho que é muito interessante você tentar fazer um comparativo, tá? Você ter uma carteira de imóveis com imóveis bem precificados, reduzida, mas com imóveis bem precificados. E outra situação é você tentar abraçar todas as oportunidades que possam estar existindo ali naquela cidade que você atua. O fato é que, se você tem as boas oportunidades, você terá maior probabilidade de fechamento, tá? Em contrapartida, se você tem aqui do outro lado uma carteira cheia, sobrecarregada de imóveis, as chances são de que você não vai conseguir. E eu vou te explicar o porquê. Por que você não vai conseguir? Porque você, de repente, é uma pessoa só. Ou às vezes a tua equipe, por maior que seja, 3, 4, 5 pessoas, não sei, não vai conseguir dar conta de um número tão grande de imóveis. E dentro dessa quantia enorme de imóveis, vai ter um ou outro imóvel que tenha possibilidade de venda. Então você reduz de uma forma, né, muito grande a possibilidade de fazer um fechamento. Então, assim, faz esse comparativo, experimente, veja os imóveis que você tem, veja quais estão com preço realmente, assim, caraca, esse imóvel aqui vende. Faz essa pesquisa, se desafie a fazer, e você vai ver como é que funciona o esquema de um imóvel bem precificado.